Boa noite a todos, alunos, professores, convidados que estão aqui na casa. Hoje estamos aqui na Conferência de Direito Penal e Direitos Humanos e debateremos os fatos materiais que justificam a prisão em flagrante. Eu sou o Pedro e apresentarei e mediarei o debate. Estão conosco os professores da Universidade Federal de Minas Gerais, o Arthur e a Larissa. O caso abordado hoje pelos professores presentes trata-se de uma prisão em flagrante delito após uma denúncia anônima de tráfico de drogas. Um casal foi abordado por policiais sem mandado de busca e essa situação gerou um nervosismo na dupla, principalmente em Daniel, que demonstrou sinais de desconforto com o ocorrido. Na abordagem foi encontrado com o homem porção de entorpecentes, culminando assim em sua prisão pelo crime de tráfico de drogas. Nesse sentido, começaremos o debate perguntando aos senhores o que é prisão em flagrante. Primeiramente, boa noite a todos, alunos, professores da casa, convidados. Eu sou Arthur Alves Santana, sou professor aqui da casa, professor de processo penal e para conseguir responder à indagação, vou recorrer ao Código de Processo Penal, Decreto-Lei número 3.689, de 3 de outubro de 1941, da prisão em flagrante. O artigo 301 desse código traz para a gente que qualquer um do povo e as autoridades policiais poderão prender qualquer indivíduo em flagrante delito. O que seria o flagrante delito é trazido pelo artigo 302. Aqui ele está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, ou seja perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido por qualquer outra pessoa em situação que se faça presumir o autor da infração, que seja encontrado logo depois com os instrumentos e armas e objetos que façam parte do cometimento da infração, e nas infrações permanentes, entende que o flagrante delito ocorre enquanto aquela infração não cessa. Então, dessa forma, a prisão em flagrante não tem prazo fixo. No entanto, atualmente, por força de pactos internacionais, que o Brasil é parte, no prazo de 24 horas, a pessoa precisa e deve ser apresentada a um juiz, que avaliará a prisão é regular e se a pessoa deve ser mantida com o decreto da prisão temporária ou da prisão preventiva. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Larissa, sou professora de processo penal aqui da casa. E eu vou trazer para vocês, inicialmente, uma visão do Távora sobre a prisão em flagrante. A prisão em flagrante, ela se dá depois de um delito, e é um delito que ainda queima. Isso é um crime que está sendo cometido ou que acabou de ser. Então, essa prisão vai ser aquela que resulta exatamente no momento e no local desse crime. Ela é uma medida restritiva de liberdade, de natureza cautelar e de caráter eminentemente administrativo, ou seja, ela não exige ordem. E o objetivo da prisão em flagrante é justamente fazer cessar a infração com a prisão imediata do transgressor, em razão justamente dessa convicção que existe em relação à materialidade e autoria do crime que se deu à vista de todos. É uma forma, então, de autopreservação e de defesa da sociedade. Ah, sim, entendi. E no caso do tráfico de drogas, é possível a prisão em flagrante? Claro que o crime de tráfico de drogas se enquadraria no contexto da prisão em flagrante. Como é bem definido no artigo 303 do Código de Processo Penal, nas infrações permanentes, entende-se que o agente está em flagrante enquanto não cessar sua permanência. E o crime de tráfico de drogas enquadra-se nesse contexto de crime permanente. Crime permanente seria aquele cuja consumação se prolonga durante todo o tempo em que o agente exerce sua conduta antijurídica. Prolonga-se no tempo de sua consumação. Em vez de um momento consumativo, ocorre um estado de consumação, um estado antijurídico duradouro. Nesse sentido, o tráfico de drogas, guardar, comercializar, até mesmo dar drogas no sentido de consumo, seria um crime continuado, seria um crime que não dependeria de um momento consumativo. E por isso também seria enquadrado no conceito de prisão em flagrante. Para a gente entender o caso de tráfico de drogas, a gente precisa realmente entender o crime permanente, como foi trazido pelo Dr. Arthur. O crime permanente, ele é uma conduta ilícita em que se perdura no tempo e que a qualquer momento o agente pode desfazê-lo. Então, quando ele decide que ele vai pôr fim ao estado de consumação, é uma decisão própria do agente.
E dessas características decorrem várias consequências, como, por exemplo, a possibilidade da prisão em flagrante em todo o período do crime e o termo inicial de prescrição, de prazo prescricional. Mas a problemática que se refere à prisão em flagrante por tráfico de drogas, ela é bem maior. O que acontece geralmente, e foi exatamente o que aconteceu no caso ali que você trouxe, é que a prisão em flagrante, ela se dá, na maioria dos casos, depois de uma denúncia anônima que não passou por nenhum tipo de diligência. Isso significa que os policiais chegam até o local e que eles não estão diante de uma constatação prévia de um flagrante. Eles simplesmente entram ou simplesmente buscam e procuram por um flagrante. E por mais que o tráfico seja justamente esse crime permanente e que haja essa possibilidade de prisão em flagrante durante todo o processo do crime, a maneira como essa prisão se dá, em geral, é bastante arbitrária. Como a gente pôde observar nesse caso específico. Nesse sentido, então, você é contra a busca e apreensão pessoal e domiciliar? Não é bem essa a questão. A crítica, ela se centra no fato de que o flagrante, nesse caso específico e em muitos outros, ele só é flagrante depois da entrada na polícia da casa. E não é assim que as coisas funcionam. O artigo 5º, inciso 11º da Constituição, estabelece que a casa deveria ser um asilo inviolável do indivíduo salvo em flagrante delito, e que esse flagrante delito deveria se dar mediante critérios. Isso não significa, portanto, que a polícia pode adentrar a casa para encontrar flagrantes ou procurar flagrantes, entende? A ação correta, nesse caso, deveria ser passar pela diligência, em todas as instâncias. Então, a primeira coisa que se faz é diligenciar a denúncia, entender se existe um mínimo de verdade naquilo que foi denunciado, assim como já afirma o parágrafo 3º do artigo 5º do Código Penal. Depois disso, cabe à polícia identificar esse sujeito, acompanhar a movimentação local, identificar possíveis compradores, verificar se esse fato de fato condiz com a realidade. Posteriormente, então, se registra tudo isso nos autos e se leva ao juiz para que ele faça a análise, nos termos do artigo 240, se existe realmente fundamento para a violação do direito de privacidade por meio de um mandado de busca e apreensão. Isso é muito mais condizente com o Estado de Direito. Por isso, nesse caso, a prova da materialidade da autoria deve ser reconhecida como uma prova ilegítima, porque nada disso foi feito. Houve uma violação nas regras processuais exigidas pelo artigo 240, que justamente afirma que as suspeitas precisam ser fundamentadas para a busca, tanto pessoal quanto a busca domicílio. Em suma, o que a gente consegue entender é que a prisão foi ilícita, lato sensu, pelo artigo 157, que estabelece, então, provas, o que seriam provas ilegítimas. Inclusive, a gente tem até um recurso especial nesse sentido. O recurso 603-616, do Gilmar Mendes, que afirma que o próprio policial ele incorre em perigo em fazer esse tipo de flagrante. Um flagrante que não existe uma mínima comprovação dessa denúncia, e então esse policial, sem mandato algum, ele faz a busca e apreensão na casa, ou então ele faz a busca pessoal, e nessa situação que o policial se encontra, ou ele encontra algo de realmente errado, ou ele responde por violação de domicílio. Então, existe quase que um incentivo para que exista ali um flagrante forjado, né? Que é uma ação ilícita, uma espécie de armação para incriminar a pessoa. Nesse sentido, Gilmar Mendes vem afirmar que muitas vezes o julgador pune um policial que acreditava fielmente estar cumprindo o seu dever ao adentrar esse domicílio, que na verdade não ocorre. Em concordância com a minha colega Larissa, considero também que a pergunta não seja nesse sentido, e sim o que é passível de gerar uma busca e apreensão em uma pessoa, em uma casa, sem mandato. Nesse sentido, eu gostaria de reiterar o artigo 5º da Constituição, inciso 11º, que também foi trazido pela minha colega, no sentido de que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, ou desastre, ou para prestar socorro, enfim, vamos focar no flagrante delito. O que seria o flagrante delito? O que constituiria o conceito de flagrante delito, dando
respaldo para essa violação. A denúncia, exclusivamente, não é suficiente, em concordância com a minha colega. Mas o Código Penal estabelece em seu artigo 240, parágrafo 1º, que deve se estabelecer em fundadas razões, ou seja, todos os demais requisitos para análise não são trazidos, não são positivados pelo Código. Entendo eu que não caracteriza violação de domicílio o ingresso em residência, ainda que não autorizado, a qualquer hora do dia, da noite, para efetuar prisão em flagrante de crime permanente, sobre o qual pairam indicativos seguros de sua prática. O que seriam esses indicativos seguros? Gostaria então de trazer para a discussão o acórdão 1265797, que a violação em domicílio, a busca pessoal, é baseada na seguinte situação: uma casa onde há intensa movimentação de pessoas e veículos, em uma localidade conhecida pela alta incidência do tráfico de drogas e aliada à suspeita trazida pela atitude dos que ali estavam, que, ao verem a viatura, correram para dentro da casa, mostrando, nesse sentido, um desconforto, uma problemática com a presença da viatura, com a presença dos agentes da lei, tal qual apresentou Daniel na situação. Então, considero que, pela jurisprudência já estabelecida, podemos considerar a atitude de Daniel um indício, um elemento para a interpretação do que seria fato material para essa violação sem o mandato. Requisitos esses que, infelizmente, são deixados no ar, não são positivados pelos nossos códigos. E, por fim, sobre a crítica de Gilmar Mendes trazida pela minha colega, entendo a importância da crítica, não acho um modelo perfeito, mas até mesmo nesse entendimento do STF, onde ele afirma tais fatos, o STF entende que a entrada forçada em domicílio sem mandato judicial é lícita, mesmo em período noturno, se amparada em fundamentadas razões devidamente justificadas a posteriori, coisa que ocorreu no caso do Daniel, onde a busca foi justificada e a suspeita dos policiais foi confirmada depois, já que foi encontrada a porção de entorpecentes junto do homem. Ah, sim, entendi. E sobre as audiências de custódia, o que você tem a dizer? Não, assim, nesse sentido, de audiência de custódia em caso de prisão em flagrante, é algo muito bem estabelecido na nossa prática jurídica. A prática de audiência de custódia foi inserida no nosso ordenamento jurídico em 2015 pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da resolução número 213 de 2016. No artigo 1 dessa resolução, é determinado que toda pessoa presa em flagrante delito, independente da motivação ou natureza do ato, que deve ser obrigatoriamente apresentada em até 24 horas da comunicação do flagrante à autoridade judicial competente, caso que deve acontecer, em caso de prisão flagrante, a autoridade competente, o juiz deve ser comunicado, e após 24 horas dessa comunicação, essa pessoa deve ser exposta à audiência de custódia e ouvida sobre as circunstâncias que realizou a prisão e a apreensão. O Código de Processo Penal, em seu artigo 310, foi modificado pelo pacote anticrime, onde foi estabelecido que, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia, com a presença do acusado, seu advogado, constituindo de um membro da Defensoria Pública, em casos do acusado não ter recursos para conseguir um advogado, e um membro do Ministério Público. E nessa audiência, o juiz deverá, fundamentalmente, ou relaxar a prisão, ou converter a prisão em flagrante em preventiva, ou conceder liberdade provisória com ou sem fiança, se for o caso. A audiência de custódia, ela acontece após o acusado ser conduzido até a delegacia
encaminhado para exame de corpo de delito, apresentado à justiça, ter uma entrevista com seu advogado, também para reconhecer seus direitos, realizada uma entrevista com a autoridade judiciária, aí posteriormente ocorre a oitiva do Ministério Público, oitiva da defesa, depois segue para a manifestação do Ministério Público e da defesa e, por fim, a decisão da autoridade judiciária, que poderá Sobre ser as aquelas audiências que de eu custódia, comentei é importante anteriormente. também ressaltar que todas as etapas, a partir do momento em que é feito o exame de corpo de delito, elas precisam ser asseguradas para que haja realização das garantias constitucionais da prisão em flagrante. E essas garantias são justamente, primeiro, a comunicação imediata da prisão ao juiz competente. Depois, a comunicação da prisão à família do preso, né? Ou uma pessoa por ele indicada que ele queira que saiba da prisão. Depois, a informação ao preso de quais são os seus direitos. Posteriormente, o direito de assistência ou a um advogado, né, de uma defesa. E, por último, o direito à identificação dos responsáveis pela prisão e pelo interrogatório, né, desse preso. Todas essas etapas são essenciais para que haja garantia constitucional e que a gente possa afirmar que essa prisão em Então, flagrante e no é entendimento de lícita. vocês, a prisão de Então, Daniel Pedro, ela deve acho ser que a mantida? discussão em torno da manutenção ou não da prisão de Daniel vai no sentido de entendermos a licitude da prova conseguida contra ele. Ou seja, se a busca e apreensão realizada, a busca e apreensão pessoal realizada de Daniel, ela seria válida ou não. Como eu já expus aqui anteriormente, a minha posição sobre o caso, considero válida a busca e apreensão realizada em Daniel, tendo em vista que jurisprudência considera o ato suspeito, o ato de nervosismo como base para a realização dessa busca. E sobre a prisão de Daniel, podemos partir do pressuposto que, para a realização de sua prisão preventiva, é indispensável para essa medida a comprovação da ocorrência do delito, seja por exame pericial, oitiva de testemunhas, por documento, interceptações telefônicas e qualquer outra forma de demonstração da existência do crime, sendo inviável a segregação cautelar quando houver dúvida a respeito da existência do delito. Ou seja, se Daniel estiver no regime de prisão preventiva, podemos concluir que temos provas materiais suficientes para considerarmos esse sujeito minimamente culpado na questão debatida aqui. Imagino que ele não esteja em prisão temporária, já que essa ocorre por pouquíssimo tempo, 5 dias, no caso do crime praticado por ele, e mais 5 dias em questão de ascensão. Então, partindo do pressuposto que Daniel estaria em uma prisão preventiva, podemos concluir que, considerando a busca realizada pelos agentes de segurança legal, podemos concluir que a manutenção da prisão de Daniel seja aquilo que Complementando a mais ideia do meu corrobora com a colega, é realidade. importante a gente frisar também que a prisão ela exige um indício suficiente de autoria apto a vincular o agente à prática do crime. Ou seja, não se exige uma certeza para a condenação. A lei se conforma só com um lastro superficial mínimo vinculando o agente ao delito. E esse indício suficiente de autoria não significa uma prova contundente, robusta, que gere uma certeza absoluta de autoria. Basta, para autorizar, então, a custódia e a prisão, apontamentos de que esse indigitado ou acusado é o autor do fato criminoso. Todavia, o que a gente tem no caso concreto é que o apontamento que foi feito para que houvesse, então, essa busca foi o nervosismo da pessoa. Na minha opinião, a prisão, nesse caso específico, é completamente ilegal, justamente porque ela viola o artigo 240. Esse artigo ele afirma justamente que a gente precisa de uma suspeita fundada para fazer essa busca pessoal. Portanto, se a busca foi ilícita, se a Então prova é é isso, ilícita, gostaria de a prisão agradecer a também não é. presença de todos aqui.
principalmente aos dois professores pela disponibilidade que eles tiveram para estar aqui presentes com a gente, realizando esse debate. E é isso, eu espero que os debates continuem, não só dentro das universidades, mas em toda a sociedade. E muito obrigado a todos aí.